E o próprio Jesus destaca em Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você percebe que então não é necessário pagar promessa, fazer longas caminhadas de penitência, comprar indulgências, não é necessário cumprir rituais específicos para ter acesso ao perdão de Deus. Mas o que Ele quer de nós é um coração sincero. É lógico que as boas obras são consequência das nossas atitudes. Uma vez que fomos chamados, que fomos adotados por Deus, que fomos feitos novas criaturas, é natural, é mais do que esperado que sejamos, então, que tenhamos um comportamento diferente. Uma vez que o pecado já não tem domínio sobre nós, é mais do que necessário que nós tenhamos uma mudança de atitude em relação às coisas velhas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esse é o que se espera de nós. E essas pessoas, então, após um encontro com o Senhor, em que se arrepende dos pecados, o pecador passa a viver uma nova vida. Essas mulheres, então, elas anunciaram profeticamente o ministério de Jesus como reconciliador, como dispenseiro do arrependimento para o pecador. Arrependimento que, convém lembrar sempre, não é só aquela questão de estar triste pelo pecado. Não devia ter feito isso. A simples tristeza é pesar. Aquela tristeza mais profunda talvez seja remorso. Mas a tristeza pelo erro, juntada com mudança de atitude, isso é arrependimento. Quer dizer, eu errei, mas eu não quero fazer mais isso, eu vou deixar, eu realmente mudei a conduta, aí eu posso dizer que eu estou arrependido, segundo o padrão de Cristo, segundo o padrão que Ele propõe para nós. Mas então, há uma outra mulher, citada na genealogia de Jesus, que acabou virando nora daquela Raabe, a mulher lá do privê em cima do muro em Jericó. Raabe confiou que poderia ser salva se cresce no Deus de Israel, foi salva. Aí Raabe casou com um sobrinho de Arão, por parte da mulher dele, e teve um filho, e esse filho chamado Boaz. Boaz, que nós vamos ver aqui na lição, se tornou o remidor de Ruth. Mas para que nós possamos entender melhor, vamos relembrar um pouquinho da história de Ruth, como é que foi a história de Ruth e Noemi. Quando a gente fala sobre uma mulher digna de confiança, o dicionário Aurélio, entre as definições para dignidade, ele diz que dignidade é uma qualidade moral que infunde respeito. E confiança é segurança de procedimento. Você vai para a fazenda, aí no caminho você passa por uma estrada de terra que tem uma ponte de madeira daquelas terríveis. Você já teve experiência de passar numa ponte de madeira daquelas assim que o coração esfria? Meu pai foi motorista de caminhão, ele buscava latões de leite nas fazendas e levava para a indústria Nestlé, para a produção de leite em pó e outras coisas. Um laticínio muito grande. E aí ele fazia esse trabalho. E para poder aprender a dirigir caminhão, ele foi algo muito assim, muito peculiar, né? O irmão dele, meu tio, simplesmente entregou o caminhão e falou: dirige. E aí você imagina, quem nunca dirigiu e de repente está dirigindo um caminhãozinho. E aí ele contava uma história peculiar também, de uma vez que ele foi, nas primeiras vezes ele dirigindo, foi passar numa ponte. Aí ele parou, porque ele não tinha convicção que o caminhão dava largura para poder passar na ponte. Aí ele desceu e mediu aos palmos a ponte e comparou com os palmos também a medida do caminhão, para ver se ia dar certo. E aí viu que dava, ele conseguiu passar. Mas a gente passa, às vezes, em pontes de madeira, assim, e a gente fica, alguém passou, eu vou passar também, mas vai dar certo. Mas não está muito de confiança. E, às vezes, passa um caminhão pesado e quebra uma tábua naquela ponte ali, e aí a gente tem que fazer toda uma ginástica na direção para não deixar o pneu cair naquele buraco ali.
né? Parece que a gente sente até que está numa ponte mais perigosa, assim, não sei se é ansiedade, mas parece que tem até alguma coisa puxando o carro, assim, querendo nos derrubar. Confiança, segurança de procedimento. Então, quando uma ponte é confiável, eu sei que eu vou passar ali e a ponte não vai cair. Quando alguém fala, olha, toma esse remédio aqui, que é muito bom para a febre. Se eu confio, eu tenho segurança do procedimento. Eu tomo aquele remédio e resolve. Alguém fala que a confiança quebrada jamais é restaurada. E, realmente, nos relacionamentos humanos, quando uma confiança é traída, é complicado de restaurar. É um processo que, se não for pela bondade de Deus, é muito traumático para poder restaurar. Ruth, uma mulher digna de confiança. Por quê? Vamos ver a história. Noemi, ou em alguns idiomas, Naomi, aí você lembra da Naomi Campbell, né? Aquela modelo famosa, né? É charada essa aqui. Noemi era casada com Elimeleque. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles, na terra deles, houve uma grande fome, uma escassez, então eles foram para Moabe, foram ganhar a vida ali, trabalhar ali, e lá, a Bíblia não especifica o motivo, mas morreu Elimeleque. Passado um tempo, algo em torno de 10 anos, morreram Malom e Quilion. Só que, antes de morrer, eles eram casados com 2 moabitas, Ruth e Orfa. As 2 moabitas. E aí, para poder contextualizar aqui, é interessante lembrar que Moabe era aquela região onde hoje está a Jordânia, que quando o povo de Israel estava marchando rumo a Canaã, estava durante as batalhas, era aquele povo que primeiro contratou Balaão para lançar maldições sobre o povo de Israel. E diga-se de passagem, eram parentes. Por quê? Moabe e Benami, ou Benami, 2 irmãos, 2 primos irmãos, eram filhos das filhas de Ló com Ló. Você lembra de Ló, aquele cara de Sodoma e Gomorra, daquela mulher que olhou para trás, se tornou estátua de sal, né? Eles foram tirados quase que à força daquela região, eles gostavam tanto daquele lugar, um lugar que hoje é referência, quando se fala em Sodoma e Gomorra, referência de tudo quanto é perversão sexual, tudo quanto é problema. E eles viviam ali no meio, e as mulheres, as filhas deles estavam até prometidas para os caras ali. E então o anjo do Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra, e por intercessão de Abraão, tio de Ló, eles foram retirados ali, à força, não estavam nem querendo sair. E aí, quando saíram de lá, foram habitar numa caverna, aí elas, acostumadas com aquele estilo e tal, né, falou, a gente vai ficar para a titia? Não pode, nós temos que cuidar da nossa herança, né, vamos arrumar filho, mas arrumar filho com os estranhos aqui? Aí tiveram a brilhante ideia, vamos embebedar o nosso pai e a gente engravida dele, né? Simples. Olha só que solução chique, né, que elas arrumaram. E então, de uma das filhas veio Moabe, da outra filha veio Benami, parentes de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão. Então, esses caras que nasceram ali deram origem então aos amonitas e moabitas. Então, um monte de problema causado ao povo de Israel foi causado por esses parentes problemáticos. E não satisfeitos com esse problema aí das maldições tentadas por Balaão, e Balaão tentava amaldiçoar, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e toda vez que ele falava, saía era bênção da parte dele. Aí eles falaram, não, então vamos fazer do jeito que nossas mães aprenderam a fazer, né? Vamos corrompê-los pelo lado sexual. E aí, então, o povo de Israel parado por ali, as mulheres moabitas se envolviam com os guerreiros israelitas, e, não satisfeitas, ainda levavam eles para cultuar aos seus deuses estranhos. Isso foi motivo de Deus mandar uma praga ali e matar muita gente do meio do povo de Israel por conta dessas questões. Idolatria, principalmente, né?
idolatria no meio do povo. Então, os moabitas, por essas questões todas, eles eram amaldiçoados por Deus. Havia uma instrução clara em Deuteronômio que moabita não poderia servir no templo, não poderia cultuar a Deus no templo. Nem o moabita, nem até a 10ª geração dele. Então, assim, havia uma restrição muito grande, inclusive aos descendentes dos moabitas. O mundo dá muita volta, esse povo lá, o Elimeleque e a Noemi, foram com os filhos para Moabe, lá os meninos casaram, né? Tudo bem, lá não pode... Se eles estivessem em Israel, eles estavam proibidos de casar com moabitas, a lei mandava, a regra é clara, em Deuteronômio, moabitas não podem se casar com israelitas. Deus queria separação desse povo, mas eles casaram e moravam lá em Moabe. E aí, então, morreu Malom, morreu Quilion, e estava Noemi, viúva, e agora com as suas noras viúvas. E as noras relativamente novas, com possibilidade de casar novamente, e ela falou, não, então vocês agora, segue seu caminho, né? O que eu posso fazer? Ainda que eu tivesse filhos agora, até eles ficarem adultos, para que vocês pudessem casar, vocês já iam estar bem idosas. Então, segue seu caminho aí. Infelizmente, a minha amargura, o meu nome é Noemi, mas eu agora quero ser chamada de Mara, que quer dizer amargura, porque Deus está despejando a amargura na minha vida. Levou meu marido, levou os 2 filhos, e ela muito triste. E aí, a órfã até andou um pouco com ela, mas ela tornou a falar, a órfã resolveu voltar para o povo dela. E aí, Ruth... A gente fala muito, né? Faz muita piada de sogra, faz muito comentário, compara a sogra a determinados animais, mas aqui Ruth agiu diferente. Ruth falou assim, não, onde você for, eu vou. E é interessante que, por muitos anos, até as pessoas cantavam uma música feita em cima desse texto aqui, cantavam nos casamentos para falar da fidelidade da mulher com o marido, do marido com a mulher, do futuro casal, né? Você deve lembrar aí, onde quer que fores, irei eu, onde dormires, dormirei também e tal. Mas nesse caso aqui específico, estavam falando, era esse juramento de lealdade da nora com a sogra. Não havia mais motivo para elas continuarem juntas. Eram 2 viúvas, mas uma estava nova, ainda tinha chance de arrumar um fazendeiro, de arrumar um empresário, de se dar bem na vida. Mas não, ela escolheu ficar com a sogra. E aí a sogra ficou sabendo que a fome lá em Belém tinha passado. Então vamos voltar para lá, que nossos parentes estão lá, às vezes a gente consegue alguma coisa. Aí a Ruth falou, estamos juntos. E saem para Belém. E chegam lá a Belém, que ficava a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, um lugar com muita prosperidade, uma terra muito fértil. E aí você pergunta, mas por que a fome, então? Se é terra fértil, se tinha muita coisa. Aí você lembra que lá em Deuteronômio, além da seca que passou em Belém, na região na época, lá em Deuteronômio fala que se o povo seguisse atentamente as ordens de Deus, eles seriam abençoados. E Deus ainda especifica, vai ser abençoada a sua vida, vai ser abençoada as suas ferramentas de trabalho, vai ser abençoada a sua cozinha, as vasilhas. Na época não tinha batedeira, né? Mas tinha uma vasilha de amassar o pão, uma amassadeira. Deus chega no nível de detalhe, parafraseando para hoje, falar assim, bendito vai ser o seu liquidificador, a sua batedeira, a sua geladeira, onde você guarda a comida vai ser abençoado. Quando você pegar a comida para fazer, você vai ser abençoado. O seu trabalho no campo vai ser abençoado, o seu trabalho em casa vai ser abençoado, se você for fiel. E aí ele prossegue, mas se você for infiel, aí vai ter problema. E aí vai desfiando um conjunto de previsões catastróficas para o povo que foi infiel. E o povo, na época de Juízes, volta e meia, eles seguiam a outros deuses. O pior que pode ser, a pior afronta para Deus, era aquele povo chamado, escolhido, trazido lá, um povo, uma nação criada, um povo que nasceu a partir de Abraão, que ele falou, vou fazer de você uma grande nação, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Mesmo com todas essas promessas de bênção, virava mexia, o povo via um Deus, a moda agora é adorar o Deus Camus, tá? Estamos juntos. A moda agora é adorar o Baal Peor.
Opa, vamos lá, o que precisa de fazer? Sacrifício de criança? Beleza. Derramamento de sangue, oferta, sacrifício de animais, tudo valia para eles, tamanho era o engano. E por conta dessa idolatria, por conta dessa repetição de desvios, veio seca, veio miséria, veio problema em Belém. E aí, quando passou essa fome, volta Ruth, viúva, sem os 2 filhos, volta Noemi, viúva, sem os 2 filhos, somente com a sua nora Ruth. E ali, então, quando ela chega na cidade, já corre a fama, falando, coitada dela, o povo fica com dó. Por que essa mulher está sofrendo tanto, né? Mas eles também ficam sabendo que teve uma nora que agiu diferente. E aí, essa nora começa a trabalhar ali, ela não ficou parada, ela falou, não, vou fazer, vamos ver o que é possível fazer. E havia também uma norma lá em Deuteronômio, que quando fosse colher, não era para catar tudo, não. Estava juntando os feixes, caiu uma espiga, deixasse ali. Imagina isso na lavoura de milho. A gente cata tudo assim, se pudesse até espremer o pé de milho para ver se saía mais espiga, né? Mas a norma lá não. Por quê? Porque havia os pobres. Desde aquela época tinha pobre, mas tinha uma conduta e tinha uma manifestação do cuidado de Deus, em que se o agricultor confiasse que Deus ia dar o suficiente, então que ele deixasse um pouco para os pobres também. Então, nos cantos da lavoura, eles não poderiam colher. E o que caísse do balaio, por assim dizer, né? O que caísse da carreta, ninguém pegava, deixava para os mais pobres. E aí eles iam colhendo, a pobreza vinha atrás, catando, né, e juntando ali. E aí, então, Ruth falou, vou nessa, já que tem essa lei, vamos pegar aqui, então. E aí, pelo procedimento dela, pela atitude dela, apesar dela ser de uma nação idólatra, apesar dela ter uma origem estrangeira, muito diferente do que era esperado do povo de Israel, ela tinha um caráter diferente. Outra lição nós aprendemos aqui, que andar com Deus muda a nossa natureza. Se não mudou a minha natureza, tem alguma coisa errada. Se eu ainda continuo passando os outros para trás, se eu ainda continuo agindo com comportamentos que eu tinha antes, tem alguma coisa que está faltando. Então, precisa de haver mudança. Ruth agia de uma forma diferente. E ela se vinculou a essa família israelita e fez parte, então, a partir desse comportamento, né, nós vamos ver aí que eles foram, lá, Belém era chamada Casa de Pão, Bethlehem, ou Belém Efrata. Aquela Belém Efrata que Miqueias profetizou, essa vilinha, essa pequena Belém Efrata, daí vai nascer o Salvador. Mas antes de nascer o Salvador, olha só, a Ruth teve, por conta dessas atitudes dela, ela teve uma história tão impactada, tão modificada, que ela veio a se tornar ancestral do rei Davi. Aquele rei Davi que Deus falou que o cetro não se apartará de Davi. Quer dizer, que nunca deixaria de haver um rei descendente de Davi em Israel. É essa Ruth. Estrangeira, sim, estrangeira, mas foi mudada a sorte dela por conta disso. Nós falamos sobre Moabe, nós falamos sobre os moabitas, nós falamos sobre a idolatria desse povo de Moabe. E no que diz respeito, então, a essa questão de comportamento, de caráter, é interessante notar que hoje não está muito diferente. Hoje talvez está muito pior até, em termos assim da perversão da sociedade, da inversão dos valores, daquilo que é o errado, está praticamente se tornando o que é a norma. Um escritor antigo disse que chegaria um dia que as pessoas honestas teriam vergonha de serem honestas. E parece que a gente não está muito longe desse dia. Porque a gente vê que às vezes, pessoas honestas são encarceradas por motivos torpes, por motivos banais, e pessoas que cometem crimes horríveis têm acesso a grandes escritórios jurídicos e acesso à Corte Suprema,
e a partir disso são liberados para talvez até liderar o povo. Inversão de valores. E aí a gente lembra, quando era pequeno, né? Lá, mãe, deixa eu fazer isso. Não, não pode, é errado. Ah, mas está todo mundo fazendo. E aí a mãe responde, mas você não é todo mundo. Ah, mas a situação está tão difícil, só tem eu de crente na minha família. E lá todo mundo faz isso. Por que eu vou fazer diferente? Deus cuida de nós e Deus mantém um remanescente fiel. Se eu decidir, por conta própria, não continuar sendo fiel, o problema vai ser meu. Mas Ele vai manter o remanescente, aquele, por se dizer assim, aquele restinho de gente que ainda é fiel. Vamos lembrar do Elias, um pouco à frente da história de Ruth. Elias estava ali, muito acuado, com tanta coisa, com tanta perseguição, com tanta problema causado por Jezabel e Acabe, e os profetas de Baal. E aí, Deus fala com ele, fala, o que você está fazendo escondido na caverna, chorando, Elias? Fala, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho sido varão zeloso, eu estou aqui porque a Jezabel quer me matar, morreu todo mundo, só ficou eu. Eu sei que Deus não usou esses termos, mas a minha vontade era falar com eles. E aí, alecrim dourado, né? Você acha que só sobrou você? 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. O que Deus fala para ele? Fala, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Você está achando que você está sozinho? Tem 7.000 que ainda são fiéis, que ainda permaneceram fiéis. Trazendo para a nossa realidade. Está todo mundo, às vezes, correndo atrás de outros deuses, buscando falsas esperanças, abrindo mão da sua salvação por momentos de prazer, ou às vezes perdendo a esperança na provisão de Deus, porque simplesmente pelo argumento, a situação está tão difícil, só tem eu, só ficou eu. Não, não é assim. Fica firme, não desista. O cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Noemi mandou que as noras voltassem, mas Ruth se apegou a ela com um amor sincero e profundo. Ela falou, olha, eu estou contigo e não abro. Eu não largo você não. Só a morte vai me separar de você. E se eu te largar, que Deus me castigue mais ainda, mais do que matar. Eu estou com você, eu não vou te largar. Aí Noemi falou, não, então não adianta insistir com ela, ela vai comigo então. E ela foi. E esse caráter amoroso de Ruth, ela se manifesta como um caráter confiante, quando ela fala assim, teu povo é meu povo, e o que mais que ela fala? Teu Deus é o meu Deus. Você acredita que pelo comportamento de Noemi, na adversidade, ela conseguiu converter Ruth? Por que eu estou passando por adversidade? Por que eu estou passando por lutas? Se eu sou fiel a Deus, se eu estou na posição, tem um propósito. Deus usa isso como um propósito pedagógico, para me ensinar, mas para ensinar outras pessoas também. Ruth foi influenciada. Ruth tinha uma origem terrível, um povo muito idólatra, né, especialmente Baal Peor e Camuz, que eram os deuses da região dos Moabitas e dos Amonitas, eram deuses que para eles eram oferecidos inclusive sacrifícios humanos. Havia prostitutas cultuais, havia todo um nível de depravação que ela foi criada ali, e ela entendeu que falou, não, isso não é para mim. O meu povo vai ser o povo da minha sogra. A minha sogra me convenceu de que tem jeito de ser diferente se eu seguir a Deus. Uma influência. Um caráter fortalecido na fé em Deus.
Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Nessa declaração de amor, ela cita com toda a convicção: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Isso mostra a sua fé em Deus, e ela não imaginava o que poderia acontecer. Mas ela ficou do lado de Noemi, acreditando que algo seria feito por Deus, como realmente aconteceu. Resolveu para ali, naquele momento, e ainda resolveu para o futuro dela. Um caráter decidido e firme. Ela fala com convicção: onde morreres, morrerei, e ali eu serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando muitos cristãos atuais desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações, fica essa recomendação, né? Você já ouviu falar de OnlyFans? Eu só ouvi falar, eu nunca vi, tá certo? E peço a Deus que nunca me deixe consumir esse tipo de coisa. Mas com a popularização da internet, as pessoas começaram a produzir conteúdo pornográfico numa plataforma. Imagina o seguinte: você quer ter o seu comércio? Hoje tem plataformas como Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, que você pode fazer, por exemplo, sabão de barra e pôr lá para vender, e gente te compra do Brasil inteiro, ou dependendo do produto, até de outras partes do mundo, né? Produto. Aí alguém teve a ideia: vamos fazer um Mercado Livre da pornografia. Você grava os seus vídeos, você tira as suas fotos, você põe lá e as pessoas vão comprar. E tem gente ficando milionário com isso. Mas o fim, a gente já sabe. E alguém, às vezes, fala assim: não, está difícil demais. A gente trabalha e não consegue nada. Eu vi na internet tal pessoa que abriu um OnlyFans e ficou milionária. Vou fazer a minha parte também. E o detalhe, tanto para homem quanto para mulher. Misericórdia, não estou fazendo aqui propaganda desse negócio não, mas para você entender que se a pessoa quiser não prestar, tem muitos jeitos dela não prestar e ainda ganhar dinheiro com isso. Ou fazer programas, né? As pessoas, eu estava num grupo de aluguel de casas, sou corretor de imóveis, aí eu fico atrás de informações. Aí eu participando de um grupo de aluguel de casa, de venda de casa, e aí tem uma senhora que coloca lá assim, em siglas, né, para não ficar tão explícito, mas dizendo assim que faz programa, atende a domicílio. Imagina esse negócio. Tráfico de drogas, né? A pessoa fala: não, eu não vou comprar, não vou vender muita coisa, mas se eu vender algumas pedras de crack por dia, eu consigo pagar minhas contas. Consegue? Consegue. Mas à custa da destruição de famílias, à custa do envenenamento de pessoas, e assim, as questões dos golpes virtuais, e tantas coisas, e também as questões do chamado alívio indulgente, né? Falar: não, está tão difícil que eu tenho que tomar um negocinho. Aí eu não aguento, é tanta pressão que eu tenho que fumar um negocinho. Não, eu tenho que sair para a festa, eu não aguento essa pressão não, minha cabeça explode. Se eu não der uma volta lá na casa daquelas senhoras lá, minha cabeça vai explodir, eu não aguento tanta pressão, eu vou ficar doido. Você já viu gente falando isso? Não, é coisa demais, é problema demais, é problema na família, é problema na empresa, é problema com os filhos. Se eu não tomar, assim, ao menos umas 3 dosinhas assim, para começar o dia, né? Não dou conta, não. Alívio indulgente. E assim, eu estou falando de 3 áreas, do sexo, das drogas, do álcool, mas há muitas outras situações em que se faz concessão aos valores certos, sob o pretexto de que fazer do jeito certo é mais complicado, fazer do jeito certo dá trabalho. Ser crente e andar com Deus é difícil. E nós estamos vendo aqui o exemplo de caráter de uma mulher, e quando a gente fala de mulher no Antigo Testamento, assim, se hoje ainda há desigualdade salarial entre homens e mulheres, homem e mulher trabalhando na mesma função, normalmente se paga mais para o homem do que para a mulher. Você não está entendendo, como gostam de dizer, né? Você não está entendendo como é que era no passado. A pressão da mulher nem ser contada na genealogia.
da genealogia citar somente o filho primogênito e não citar nem os demais homens que nasceram, quem dirá as mulheres. E está ali 2 viúvas que se deram as mãos e falaram, não, vamos viver a vida junto, vamos seguir nosso caminho e Deus vai cuidar de nós. Talvez Noemi falou, não, minha filha, mas como assim Deus vai cuidar, né? Talvez até a Ruth tenha dado umas lições para ela, falando, não, seu Deus, dos tempos que ele chamou o povo de Israel, ele foi para lá e foi para cá, e andou em todo o tempo, e abriu o Mar Vermelho, e abriu o Rio Jordão, e estamos nós aqui, e ele vai dar jeito para nós. E Ruth chega em Belém, Ruth atrai a atenção de Boaz, né? Ela estava ali catando as espigas, e aí Boaz, o empresário, parente do finado marido de Noemi, estava ali e vê que ela tem uma atitude diferente. Você já deve ter ouvido que os olhos são a janela da alma, né? E pelo olhar, a gente percebe muita coisa das intenções das pessoas. Inclusive, se a pessoa está com boas intenções, se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que está com atitude respeitadora ou não. E de longe, Boaz percebe o olhar, o porte daquela mulher, pobre. Certamente não estava com a roupa bonita, certamente não tinha um desodorante de uma marca boa, não tinha um cabelo bem tratado, bem cuidado, né? Feinha, mas decente. Desarrumadinha, mas decente. Procedimentos corretos. E o Espírito Santo comunica. Falou, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Tem Deus na vida dela. E aí ele fala para o povo, deixa ela pegar aí à vontade. E aí chamou ela, falou, olha, o que você está fazendo aí, minha filha? Falou, eu sou nora de Ruth, de Noemi, né? Eu sou Ruth, nora de Noemi. Você é nora da mulher do meu primo? Eu estou sabendo da sua história. Na hora do almoço, você veio almoçar com nós aqui. Ela não era funcionária, ela estava catando o que restava dos funcionários, ela estava ali tirando vantagem da plantação do Boaz. E ele falou, não, vem comer. E mandou servir do melhor para ela. E ela poderia comer e pensar, né? Se a Noemi estivesse aqui, né? Mas ela não pensou assim, ela fez uma marmita para Noemi. Se você ler lá, vai estar com outras palavras, mas ela fez uma reserva daquilo que foi posto para ela comer, não foi os restos do prato, mas foi posto uma porção diante dela, ela comeu, se satisfez, guardou uma parte, levou para a sogra jantar. Noutra ocasião, Boaz enche com 6 medidas de cevada o véu dela, faz uma trouxinha e falou, leva para sua sogra. Então foram ocasiões que Deus manifestou provisão para a vida delas, sem elas precisarem fazer concessões morais, sem elas precisarem abrir mão dos princípios. Talvez se você ainda não passou por situações assim, você ainda vai enfrentar situações em que a sua moral vai ser questionada, os seus princípios vão ser colocados em xeque, e você vai ter que pensar, eu continuo a ser fiel? Vale a pena? Está todo mundo fazendo o contrário? Será que eu devo continuar nesse negócio? Será que Jesus vai voltar mesmo? Eu já vi pastor falando, a Bíblia não pode ter uma interpretação literal, porque isso faz atrapalhar as pessoas. Essa semana, um pastor aí um pastor apóstata, caído da fé, que noutra época falou que a Bíblia teria que ser reescrita, essa semana tornou a falar que a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra, não pode ter interpretação literal. Às vezes vão surgir esses desafios, mas vale a pena nós permanecermos, vale a pena nós confiarmos na promessa. Aquele que fez a promessa é fiel. Ainda que pareça que o cumprimento da promessa está demorando, mas Ele é fiel. Ele é fiel. Ele foi fiel na vida de Ruth, na vida de Noemi. Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua vida. Ele vai ser fiel na sua descendência também. Através desse compromisso de Ruth com a sua sogra, com o Deus da sua sogra,
Ruth casou com Boaz. Depois você pode ler mais detalhes da história dela. Nós não temos tempo para detalhar tudo. E eles tiveram Obed. Obed, que foi avô de Davi. Você entende? Que aquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem que Deus falou que o reino de Israel nunca vai sair dessa descendência aqui, de Davi, ele era bisneto de Ruth. Isso não é coincidência, não. Agora, quando a gente fala sobre os tipos, houve um momento ali que foi questionado Boaz. Boaz deu oportunidade para o parente mais próximo para redimir a Noemi. Ele falou, não, tá bom, eu vou assumir as dívidas dela, eu vou dar continuidade ao legado dela. Aí ele falou, olha, mas ela tem uma nora, viúva, e aí você tem que assumir ela também. Eu falei, não, aí não quero não. Não, eu já tenho minha família, já tenho meus filhos, e eu assumi essa viúva, se eu tiver filhos com ela, eu vou ter que dividir a herança dos meus filhos com ela. Quero não. Aí Boaz falando, então deixa que eu resolvo. Tem até um gesto lá, que na época eles selavam os negócios, né? Hoje a gente ainda, para muitas pessoas, ainda vale o aperto de mão para sagrar um negócio. Fechou o negócio, aperta a mão aqui, está valendo. Na época, tirava o sapato e entregava para o outro. E aí um voltava descalço, certo? E o outro com o sapato no bolso, né? Não, aqui é a garantia, o sapato dele, ele me entregou, ele vai ter que cumprir, né? E aí Boaz, então, adquiriu os direitos para poder desposar Ruth. Ele foi o remidor. Percebe uma tipologia de Cristo aqui? Ele não precisava morrer por nós. Ele não precisava passar pelo que ele passou, pela humilhação toda. Mas Deus propôs assim, ele aceitou, ele morreu, ressuscitou, e Deus o colocou numa posição acima de todo nome, né, para que diante dele todo joelho se dobre, para que não haja nenhum poder maior que o poder de Jesus, que transforma a nossa natureza, que muda o nosso caráter, que nos faz parecer com Ele e que vai nos levar para a eternidade. Amém? A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Ruth estava numa raça desprezada, numa raça que Israel não considerava. Ela chegou lá praticamente como uma intrusa. Se ela não tivesse com a sogra dela, talvez ela não teria vez ali. Mas, por causa da sua fidelidade, ela foi abençoada, se tornou uma ancestral direta de quem? De Jesus. Está lá em Mateus. Se você olhar no capítulo 1 de Mateus, tem lá o nome de todos os ancestrais terrenos de Jesus, e está lá o nominho de Ruth. E Deus pode usar toda e qualquer circunstância para edificar o seu reino. Tudo aquilo que parece problema na minha vida hoje, se eu confio no Senhor, eu posso pedir Ele para mudar. Agora, enquanto Ele não muda, eu posso e devo reconhecer que Ele conduz a minha vida e que isso tem um propósito. E aí eu canto igual aquele irmão, né? Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, eu cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Como diz o autor bíblico também, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que a vide não produza, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Então, por piores que sejam os diagnósticos, por piores que sejam as sentenças, por piores que sejam as conclusões a seu respeito, a respeito do seu futuro, quem tem a última palavra é Deus. Compensa que eu e você nos mantenhamos olhando para Ele, como autor, consumador da nossa fé, e nos deixando ser influenciados por Ele, para parecer com Ele, para desenvolver em nós esse caráter.
para que o Espírito Santo manifeste em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, autocontrole. Essas coisas têm que ser reais para que nós possamos viver uma vida completa. Peça a Deus como Davi: sonda-me, ó Deus, conhece o meu interior, vê se há algum caminho mau, muda a minha natureza. Ele pode. Mas o amor dele é respeitoso. O amor de Jesus é respeitoso por nós e ele espera que nós abramos a porta. Ele não diz: eu estou à porta e meto o pé e abro, não. Eu estou à porta e bato. É um amor respeitoso, educado. Dê lugar a cada dia no seu coração, na sua vida, no seu caráter, para que Deus possa continuar moldando. E lembra que ainda que todo mundo está fazendo, lembra dessa mensagem: você não é todo mundo, tá? Deus te abençoe e até a próxima aula.